Senhoras e senhores vereadores e demais cidadãos aqui presentes, boa noite. Cumprimentamos também a todos que acompanham esta sessão ao vivo via internet pelo site da Câmara Municipal. Invocando a proteção de Deus, inspirados nos legítimos princípios da democracia, da justiça e do direito, e havendo número legal de vereadores, declaro aberta a 44ª sessão ordinária de 2015. Neste dia 15 de dezembro de 2015, determinando os vereadores e vereadoras e convidando os demais presentes que se mantenham em pé para fazermos uma reflexão divina. Farei a leitura do Salmo 112, do verso 1 ao 6. Aleluia! Feliz o homem que teme o Senhor e se compraz com seus mandamentos. Sua descendência será poderosa na terra, a descendência dos retos será abençoada. Na sua casa há abundância e riqueza. Sua justiça permanece para sempre. Ele brilha na treva como luz para os retos. Ele é piedade, compaixão e justiça. Feliz quem tem piedade e empresta, e conduz seus negócios com retidão. Eis que ele jamais vacilará. A memória do justo é para sempre. Está aberto o pequeno expediente. Obedecendo ao ordenamento regimental, solicito que faça a leitura da pauta 49. Boa noite, vereadores, os funcionários desta casa, os que se encontram presentes nesta casa e os que nos acompanham pelo site. Reflexão. Muita coisa melhor se diz calado, pois o silêncio não tem fisionomia, mas as palavras sim, têm muitas faces. Machado de Assis. Histórico da sessão, 44ª sessão ordinária da 49ª reunião anual. Terceiro ano legislativo, 15ª legislatura, realizando-se no dia 15 de dezembro de 2015, às 20h30. Primeira parte, pequeno expediente. Expedientes recebidos. Ofício 612/2015, Ministério Público, Promotoria da Justiça de Proteção à Educação, Cornélio Procópio, Paraná. Refere-se a tratativas sobre LOA 2016, sobre necessária oferta de vagas para educação infantil e recomendo postura sobre. Ofício Circular 1079/2015, Ministério Público, Santo Antônio da Platina, Paraná, refere-se a tratativas sobre LOA 2016, sobre necessária oferta de vagas para educação infantil e recomenda postura sobre. Ofício 551/2015, Executivo Municipal de Sertaneja, encaminha extratos bancários sobre convênios com FUNASA, Sistema de Esgoto. Ofício SACM 107/2015, 11/12/2015, da Presidente da Câmara Municipal e Executivo Municipal, encaminha proposições dos vereadores aprovados na 43ª Sessão Ordinária de 2015. Ofício SACM 108/2015, de 11/12/2015, da Presidente da Câmara Municipal ao Executivo Municipal. Encaminha projetos de lei aprovados na 43ª Sessão Ordinária de 2015. Matérias para deliberação plenária, proposições do Legislativo Municipal. Requerimento 96/2015, autoria vereadora Anete Andrade Frederico, requer que depois de ouvido o plenário seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte providência. Requer informações sobre o kit Conselho Tutelar. Justificativa. No mês de julho de 2015, recebemos do deputado federal Sandro Alex o ofício 166/2015, informando que havia sido liberada ao Conselho Tutelar do município de Sertaneja 5 computadores, uma impressora, um refrigerador, um bebedouro e um automóvel. Ocorre que, segundo informações obtidas com o deputado Sandro Alex, o município de Sertaneja teria que ter realizado cadastro no sistema competente para que este kit seja liberado, prazo este que já está expirando. O cadastro deve ser realizado pelo setor competente do Poder Executivo Municipal até o dia 16/12, sob pena de não ter contemplado com este kit. Desta forma, requer seja com urgência efetuado o cadastro, informando que o município de Sertaneja tem interesse em receber este kit para que seja liberado ao Conselho Tutelar do município de Sertaneja. Do Executivo Municipal nada constou.
matérias em trâmites e procedimentos. Aguardando parecer nas comissões, aguardando inclusão à ordem do dia, sob pedido de vista, adiada discussão ou votação, retirada pelo autor ou líder executivo, arquivado por inadmissibilidade, indeferida, rejeitado, nada constou. Atas das sessões anteriores, atas da 43ª sessão ordinária de 2015. Atestados, atos oficiais, audiência pública, certidões, sessão dependência, contratos, despacho do presidente, editais, licitações, parecer Tribunal de Contas, pareceres outros, recurso, tribuna livre, nada constou. Segunda parte, ordem do dia. Despacho do presidente, nada constou. Discussão e votação única, requerimento 96/2015. Primeira discussão e votação, segunda discussão e votação, terceira discussão, nada constou. Terceira parte, grande expediente, quarta parte, explicações pessoais. Eu vou fazer a leitura de um documento que veio para nós, convite que a Imater está fazendo a esta casa, mas antes eu quero ler um documento que foi encaminhado, né, pelo Ilvo, e eu gostaria, ele pediu que eu fizesse leitura do que consta aqui. A Câmara Municipal de Vereadores, aos cuidados de senhora Silvana Pirolo Germanos Vila, digníssima vereadora municipal. Primeiramente, gostaria de agradecer o reconhecimento que esta casa dedica ao Instituto Emater, desde a nossa instalação neste município, quando o então prefeito municipal, o senhor Antônio Stelato, e seu vice, Henrique Almeida Ferreira, formalizou-se o primeiro convênio de prestação de assistência técnica aos agricultores, pecuaristas e suas famílias em 8 de março de 72. Iniciou-se aí o serviço de assistência técnica e extensão rural em Sertaneja, sendo a CAPA a primeira entidade a se estabelecer de fato no município e por mais de 43 anos continua a manter os anseios destes legisladores em pleno desenvolvimento. Agradecer em especial a moção proposta pela senhora Silvana Pirolo Germanos Vila, muito digna vereadora municipal, pelo nosso trabalho realizado em Sertaneja frente a este instituto, por ocasião da organização e realização do terceiro encontro do agricultor de Sertaneja e exposição de máquinas agrícolas e pecuária, que ocorreu entre os dias 26 de julho a 1º de agosto do corrente ano. Podem ter certeza que a moção de aplauso concedida ao Instituto Emater, juntamente com a Secretarias Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Esporte e Turismo, só fortalece a agropecuária municipal, pois incentiva-nos a cada vez mais trabalhar em prol do agradecimento ao município. Devido ainda essa moção com os parceiros que tornam possível realizar este trabalho, em especial ao agricultor familiar, pois é ele o objetivo primordial do Emater e é por isso que trabalhamos, para que ele possa melhorar sua renda e dar à sua família melhores condições de vida e dignidade. Aí se encontra na mesa de cada vereador o convite, a gente também faz o convite a quem nos ouve, que estará acontecendo agora no dia 17 de dezembro, às 9h30, no Centro Cultural de Sertaneja. Posso ler o convite, presidente? Caro vereador, no caso, né, se direciona a todos nós, vimos convidar Vossa Senhoria para participar de uma reunião de trabalho, pois teremos a presença de agricultores familiares e patronais deste município, onde teremos a oportunidade de abordar os seguintes assuntos. Apresentação do resultado do trabalho do Emater em parceria com o município de Sertaneja. Plano de trabalho do Emater em MIP, EMID e manejo de solos. Plano de trabalho na microbacia do Congonhas. Regulamento de uso da patrulha municipal. Entrega oficial de novos equipamentos da patrulha agrícola municipal, adquiridos através de programa estadual e microbacias, e emendas parlamentares, que isso cabe à Prefeitura Municipal. Contamos com vossa participação, pois ela é indispensável por Vossa Senhoria fazer parte do engrandecimento da cadeia produtiva agropecuária deste município.
Conforme artigo 20, item 2, a linha C e artigo 130, parágrafo 1º do Regimento Interno, as proposições lidas nesse expediente que não forem deliberadas nesta ordem do dia ficam automaticamente despachadas para as comissões competentes para análise e emissão dos devidos pareceres, obedecendo aos prazos regimentais. Em votação, ata da 44ª sessão ordinária de 2015. Não havendo manifestações, a referida ata está aprovada e nada mais havendo, está fechado o pequeno expediente. Está aberta a ordem do dia. Neste momento, encerram-se as inscrições para o uso da palavra no grande expediente para ações pessoais. Cumprimento ao artigo 132, parágrafo 1º e 2º do Regimento Interno e artigo 38 da Lei Orgânica Municipal, solicita a verificação de quórum. Anete Andrade Frederico. Presente. Elza Maria Sena de Almeida. Presente. Ismael Serafim Tavares. Presente. José Aparecido de Paula. Presente. José Carlos Pardinho. Presente. Maria Lúcia Estelato da Silva. Presente. Silvana Pirolo Germanos Vila, presente. Valdecir Carlos Martins. Presente. Valmir Martinez Ortiz. Presente. Havendo o número legal de vereadores, iniciamos as deliberações. Despacho do presidente, nada constou. Discussão e votação única. Requerimento 96, autoria Anete Andrade Frederico, requer que, depois de ouvido o plenário, seja encaminhado ao Executivo. Requer informações sobre o kit Conselho Tutelar. Coloque em discussão. Peço a palavra, senhora presidente. Sim. Boa noite a todos os presentes. Boa noite também a todos aqueles e aquelas que nos acompanham pelo site da Câmara. Em relação a esse pedido, de informações, amanhã, na quarta-feira, encerra-se o prazo para que o município estivesse cadastrado para receber esse kit. Esse kit nós recebemos na correspondência do deputado Sandro Alex, estaria sendo passado para o Conselho Tutelar. 5 computadores, uma impressora, um refrigerador, um bebedouro e um automóvel. Eu acredito que são, assim, bens patrimoniais, de fundamental importância para o Conselho Tutelar e até mesmo para o município. Só que para receber esses itens, esses equipamentos e esse automóvel, a prefeitura ela deveria estar cadastrada. O porquê que eu entrei com esse requerimento? Porque o prazo se expira amanhã e hoje de manhã não estava cadastrado ainda. Porém, hoje à tarde eu entrei em contato, conversando, procurei saber se eles já tinham conseguido, se tinham tomado providência, tendo em vista que eu estava solicitando e até o momento nenhuma providência tinha sido tomada. Eu conversei no setor de contabilidade, depois conversei com a Edemara, ela me retornou a ligação. E, à tarde foi fechado, eles conseguiram formalizar o cadastro. Então, o meu sentido era de informação, era tendo em vista o prazo, que estava acabando, e a prefeitura não havia se manifestado. E esses itens, eles são de fundamental importância para o Conselho Tutelar. Apesar de ter sido feito em cima da hora, mas conseguiu-se fazer a tempo. O cadastro, segundo a informação que eu tive da Idemara, foi feito. Amanhã vou estar entrando em contato com a Barina, que é da assessoria lá do gabinete de Sandro Alex, combinei isso com a Edemara também, para ver se de fato está tudo certo, porque nós não podemos deixar perder. Mesmo que fosse só computadores ou só impressora, mas, gente, 5 computadores, uma impressora, um refrigerador, um bebedouro e um automóvel. Nem se questiona a importância disso para o Conselho Tutelar. Então, a informação eu já tenho, verbalmente, através do contador e da Edemara, que responde pela assistência social, mas amanhã eu vou estar confirmando no gabinete também. É só, senhora presidente. Ainda em discussão? Eu peço a palavra. Sim. Boa noite, vereadores, vereadoras, amigos e amigas aqui presentes, e os amigos e amigas que nos acompanham pelo site da Câmara. Eu fico preocupado, porque esse deputado federal, Sandro Alex, há uns tempos atrás, ele liberou uma emenda aqui de 100 mil para a academia ao ar livre. E a gente perdeu esses 100 mil. Então, eu não consigo entender, porque desde o mês de julho,
de 2015, o deputado já mandou um ofício dizendo que estava liberado. Eu não consigo entender por que a prefeitura deixa para o último dia para enviar as documentação. Cadastrar, eu não consigo entender. É um risco muito grande que não precisava tomar. É um risco que leva até mesmo a perder mais esse carro, esse bebedouro, esses computadores. Então eu fico preocupado como vereador, eleito pelo povo, porque o município e a população perdeu essa emenda da academia. Se for fazer agora, é com recurso próprio. Mas se vai fazer com recurso próprio, vai tirar de algum lugar que poderia ser gasto. Se nós tínhamos a emenda, tínhamos os 100 mil do deputado, não precisava agora estar fazendo com recurso próprio essa academia. Então, quando eu vejo aí um deputado mandar um ofício, o 166 de 2015, no mês de julho, falando que sertanejo foi contemplado, e hoje nós estamos em dezembro, e o último prazo é amanhã, e o município está cadastrando hoje o município sertanejo, é preocupante. Preocupante porque, como bem dito pela nova vereadora, se trata de um carro, 5 computadores, uma impressora, um refrigerador, um bebedouro. Não é pouca coisa, não. E o Conselho Tutelar precisa disso aí, sabemos o trabalho do Conselho Tutelar, sabemos as pessoas que estão ali envolvidas, não é fácil. Eu tive, semana passada, no hospital, eu vi lá 2 crianças, lá ou 3, as meninas lá orientando, a Polícia Militar foi buscar as crianças que eram de fora, a gente vê o trabalho, é um trabalho complicado. Então, eu acho que esse tipo de risco aqui é risco que não precisava tomar. Mas tomara que realmente está cadastrado, que dê certo. Que nós não venhamos a perder tudo isso que foi ganhado. É só. Está ainda em discussão? Peço palavras, senhor presidente. Sim. Boa noite aos colegas, as pessoas aqui que se fazem presente, quem nos acompanha pelo site. Desde que a nobre colega, quando nos disse que que a cidade foi presenteada com esta emenda do deputado Sandro Alex, desses computadores, deste carro, desta geladeira, eu venho cobrando os setores desse kit. Eu não me acomodei. Eu venho cobrando a pessoa responsável sobre se estavam fazendo o cadastro. Então, eu vinha cobrando o Osmar, perguntando, Osmar, e como que está sendo, você está conseguindo fazer o cadastro? Então, ele sempre me respondia, Maria Lúcia, eu não estou conseguindo entrar no sistema. Precisa de senha. Então, quer dizer, lógico que a gente fica preocupada, mas também eu sei que nós estamos cercados lá embaixo de pessoas competentes. Então, se só conseguiu hoje, é porque hoje que foi liberado o sistema. Porque nós sabemos que hoje em dia é tudo em cima de sistema, em cima de senha, as coisas são muito burocráticas. Então, as pessoas competentes, o Osmar, a Edemara, então eles conseguiram, não foi fácil, foi o dia inteiro, o sistema estava congestionado, mas foi o que me passaram, que se fosse preciso, ficariam a noite toda para conseguir que se liberasse, e conseguiram, como a nobre colega disse, conseguiu, deu tudo certo, e eu tenho certeza que está tudo ok, que esses kits virão para a sertaneja. Quanto à academia, quem sabe o ano que vem, essa emenda ainda
chegue, né, da academia. Mas o importante é que deu certo o prazo e que, né, o ano que vem esse kit ele estará aí. É só, senhora presidente. Ainda em discussão. Coloco em votação o requerimento 96. Anete Andrade Frederico. Sim. Ismael Serafim Tavares. Sim. José Aparecido de Paula. Sim. José Carlos Pardinho. Sim. Maria Lúcia Stelato. Sim. Silvana Pirolo Germanos Vila. Sim. Valdecir Carlos Martins. Sim. E Valmir Martinez Ortiz. Sim. Aprovado, senhora presidente. Primeira, segunda e terceira discussão, nada constou. Nada mais havendo, está encerrada a ordem do dia. Está aberto o grande expediente. Consta inscrita a vereadora Anete, que eu convido para que faça uso da tribuna. Reitero meus cumprimentos a todos os presentes e eu vim usar essa tribuna, né, vou fazer uma retrospectiva aqui durante esses 3 anos de gestão, porém antes eu gostaria de falar sobre o kit Conselho Tutelar. Nobre vereadora Maria Lúcia, quando foi falado aqui sobre o kit, né, todos os vereadores receberam a correspondência, não fui eu que falei, mas se ninguém tivesse falado, eu teria feito com o maior prazer. Outra questão também, eu não estou questionando a competência de nenhum funcionário da prefeitura, de forma alguma. Admiro, respeito, eu sei que eles têm competência técnica para estarem nos cargos onde eles estão. E fazem isso com muita propriedade. O que eu comentei aqui foi a questão do prazo. Agora, estar congestionado durante quase 6 meses, né, meio estranho. E foi conseguido fazer no período da tarde. Nesse ponto eu concordo com o que você falou. Felizmente foi conseguido. Quem vai ganhar com isso é o município, sem sombra de dúvida. Quanto à academia, ao ar livre, não vou nem entrar aqui no mérito de discussão em relação ao porquê que a verba não foi liberada, né? Já foi motivo de muitas discussões e, infelizmente, foi um lapso, sim, da gestão, ela não ter sido liberada a tempo. Mas vamos lá. O motivo que me inscrevi na tribuna é pelo seguinte, nós estamos fechando o término de um exercício, né? O término de mais um ano político, e o momento ele é muito oportuno para avaliar o que deu certo, buscar melhoria, e o que não deu certo, a gente não pode desanimar. Ver o que precisa e é possível para que aconteça. Durante esses 3 anos, eu venho falando, né, não só eu, como todos os nobres colegas, por várias vezes, o papel dos vereadores e o papel da prefeita também. A prefeita, que às vezes a gente se refere ao poder executivo, é importante citar aqui, eu quero destacar aqui alguns dos seus deveres. Fazer os serviços públicos funcionarem corretamente, garantir a realização das obras necessárias para a população e administrar o dinheiro do município. São algumas das principais funções do prefeito ou da prefeita, no caso, né? Pois bem, final do ano, como disse anteriormente, eu vejo que é muito importante uma avaliação. E sendo assim, eu abro agora um parêntese para fazer uma retrospectiva. 2013, 2014, 2015, esses 3 anos de gestão. Como sempre venho falando, a prerrogativa de deliberar é da prefeita, é do Poder Executivo. Quanto às deliberações, o que vem sendo feito aqui em nosso município, os dados, não sou eu que falo, são os dados, o que tem registrado, nos mostram que se as coisas não acontecem, o problema, sem dúvida, está na gestão municipal, pois quase que na maioria absoluta dos projetos apresentados pela prefeita, eles foram aprovados. O que fica muito claro pelos dados que esta Câmara, essa Casa Legislativa, se posicionou colaborativamente com a gestão da prefeita Dona Magda. O porquê que eu falo isso? De 264 projetos do Executivo,
4 projetos foram retirados pelo Poder Executivo, 2 projetos foram arquivados pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, 255 projetos foram aprovados por unanimidade, vejam bem. Então, de 264 projetos, 255 foram aprovados quase que pela maioria absoluta, né? Somente 3 projetos foram rejeitados, ou seja, que passou aqui para esses vereadores, somente 3 projetos apresentados pela prefeita não teve aprovação dessa casa. Por isso que eu disse, os vereadores daqui, a maioria absoluta colaborou com a gestão. Se ela não está acontecendo, não me venha falar por aí não que os vereadores estão atrapalhando, que vereador nenhum está atrapalhando. E os dados dão muito conta disso. Bem, essa Câmara, ela sempre foi, sim, colaborativa com a prefeita. Eu falo isso com muita segurança e para que não haja dúvidas, nós temos os dados, né, dos projetos apresentados por ela. Torna a falar. Em 3 anos, somente 3 projetos foram rejeitados. Já em relação às nossas demandas, ou seja, aquilo que nós podemos fazer de solicitação, seja através de ofício, através de indicação ou através de requerimentos, infelizmente a recíproca não é verdadeira. Nós colaboramos, porém, na contramão daquilo que nós pedimos, nós não tivemos a mesma resposta. Basta só olhar para os requerimentos, as indicações, os ofícios feitos pelos vereadores, que sem atendimento e muitas vezes sem as respostas. Enfim, torna a falar. Se as coisas aconteceram, não foi por falta de apoio, foi por responsabilidade quase que absoluta da gestão, da forma como está administrado o município ou da forma como a prefeita está sendo assessorada. Mas, enfim, está acabando este ano, né, 3 anos de mandato, 2016, né, já está aí, e eu espero, né, que exista mais efetividade nas ações. Que o município melhore, que o município prospere. Eu acredito que esse seja o anseio de todos nós, é o que queremos, é o que nós buscamos. Quanto à nossa atuação como vereadores, eu já falei isso e reitero novamente. Eu quero destacar aqui as nossas principais funções. A função administrativa, que é atender nas demandas na estrutura interna e externa, como, por exemplo, o cargo comissionado, o plano de carreira de servidores, etc. Outra função nossa, fiscalizadora, que é o controle dos atos do Poder Executivo, como, por exemplo, pedidos de informação que o Poder Executivo, ele tem o prazo de 10 dias ou de 30 dias para nos responder. 10 dias no caso de ofício, 30 dias o requerimento. E que ele pode, se não responder, pode ter, né, a pena de ser responsabilizado. Ou seja, na ausência do conteúdo ou conteúdo insatisfatório. Mas, mais uma vez, mostra como nós somos colaborativos, né? Porque nós somos tolerantes, muitas vezes, da maioria das vezes, em relação a esses prazos. Vale registrar também que a fiscalização não é responsabilidade apenas nossa dos vereadores, não. É responsabilidade de todos os cidadãos. Qualquer munícipe, né, pode fiscalizar e nos trazer a demanda para a Câmara. Outra função nossa é em relação ao assessoramento. O que é assessoramento? Assessoramento é quando nós, vereadores, transformamos, né, as demandas da população, aquelas que nos são solicitadas, né, em forma de requerimento e encaminhamos para a prefeita, ou em forma de indicação. Outra função legislativa, né, que é a função de propor emenda, lei orgânica, inovar, modificar leis, fazer projetos, etc. E tem mais uma função, que essa ainda nós não exercemos, a função judiciária. A Câmara, ela pode processar, julgar, cassar o mandato de seus membros e também do prefeito. Essa última ainda não aconteceu.
poderia ter acontecido quando foi aberta a CPI. Que a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela é para investigar, é para apurar. Depois de investigado e apurado, a gente encaminha para o Tribunal de Contas, encaminha para o Ministério Público e eles que vão fazer o julgamento. Mas essa casa poderia ter aberto uma comissão processante. Daí sim poderia ser para caçar a prefeita. Mas isso nós não fizemos, né? E por que nós não fizemos? Por vários motivos. A gente julgou, encaminhamos para que as instâncias competentes tomassem as providências. Encaminhamos para a prefeita também com algumas sugestões, né, para que ela tivesse mais cuidado em relação à administração e mais controle em relação aos custos, aos controles das despesas, né? E só para finalizar, requerimentos. 2013, eu fiz 35 requerimentos, 8 atendidos, 27 não atendidos. 2014. Vereadora, 1 minuto, né? Então, eu vou concluir. De 2013 a 2015, foram propostos 108 requerimentos, 23 atendidos, 85 não atendidos. Então, por isso que eu disse, na contramão, nós colaboramos, mas isso não é o perfil apenas das minhas proposituras, é o perfil, infelizmente, da maioria dos nobres colegas. Enfim, para fechar, eu acredito que a gente esteja cumprindo o nosso papel, esperamos que em 2016, né, as coisas aconteçam de uma forma mais efetiva, que seja um ano melhor, porque, infelizmente, as coisas não andam caminhando muito bem. E aí, eu gostaria de falar também que para validar a democracia, o quanto é importante as pessoas acompanharem mais o trabalho desta casa. Porque acompanhando mais o trabalho desta casa, não existe fofoca, não existe equívocos, né? Em relação ao que acontece ou que deixa de acontecer, quem está atrapalhando ou quem deixa de atrapalhar. Então, eu vejo que essa Câmara é muito séria, tenho orgulho de participar dela, né? Mais uma vez eu falo, e tenho orgulho também dos nobres colegas, né? De todos vocês aqui que fazem parte dessa casa, pela seriedade de cada um de vocês. Se as coisas não estão bem no município, com certeza a responsabilidade não é nossa. É só, senhora presidente. Está aberto explicações pessoais, ninguém consta. Pela ordem, presidente. Sim? Eu gostaria de usar meu tempo de líder. 2 minutos para qual assunto? Antigo lixão. Sim. Bom, para que os vereadores aqui tenham conhecimento, talvez alguns tenham, eu recebi uma denúncia hoje, só que eu não pude ir lá no antigo lixão, que eu tinha um compromisso em Cornélio. E esse morador de Sertaneja, ele esteve lá no antigo lixão, tirou fotos, e ele está muito preocupado, porque existem pneus com água dentro, galões com água, poças de água, lixo esparramado. Então, eu gostaria, amanhã eu vou estar lá, mas eu gostaria que o responsável nessa área aí tomasse a providência, porque com essa epidemia que está tendo no Brasil inteiro, eu acho que o sertanejo não pode também, tem que fazer o seu trabalho. Eu estive vendo nos jornais, Londrina, Ibiporã, Arapongas, Rolândia, todo mundo se reunindo, unindo ali para combater a epidemia. Agora, sertanejo também tem que fazer a sua parte. Eu sei que os moradores têm que ajudar, mas é que nem eu falo, se o papel não começar de dentro da casa da gente, como é que a gente vai cobrar o cidadão? Eu não posso cobrar o meu vizinho se ele não está cuidando do meu quintal. Então a prefeitura, ela tem direito, mas não tem autonomia de estar cobrando os moradores e não está cuidando da própria casa. Eu amanhã vou no lixão, realmente eu quero ver essas fotos, né? E vou fazer um requerimento. Se não tiver providência,
Aí a gente vai ter que ver o que pode ser feito, Ministério Público, até esse morador, não só ele, mas alguns moradores que moram por perto ali estão querendo chamar a televisão aí, a RIC. Então, eu acho que é um direito do morador. Então, estou usando meu tempo aqui, né, tenho certeza que alguém está acompanhando pela internet aí e vai comunicar à prefeita. Eu acho que vir televisão aqui vai ficar muito ruim para o município, não só para o município, para a Câmara Municipal também. Porque o pessoal pergunta, os vereadores não estão vendo isso? Os vereadores estão vendo, só que quem executa não é vereador, quem executa é prefeita. É só. Pela ordem, senhora presidente. Sim. O assunto é o lixão também, o antigo minutos. lixão. Vereador, por coincidência, eu também fui procurada hoje, e até amanhã, o horário que o vereador fosse fazer a visita lá, se possível que o senhor me desse um toque para mim estar indo junto, porque segundo a informação, diz que o antigo lixão está se tornando um novo lixão. E você vê, por coincidência, hoje me procuraram também, né? E eu acho que isso tem que ser verificado, procurar o setor responsável, né? Que ele existe, mas tem que executar realmente o trabalho, verificar, de repente, a fiscalização necessária, ela não está acontecendo, né? E aí não adianta. Se não existir a fiscalização efetiva, não adianta que vai se tornar um novo lixão. Então, vereador, eu peço para você, o horário que você for, que você me dê um alô, que nós vamos juntos para fazer essa visita, se você não se importar. É só isso, senhora presidente. Pela ordem, senhora presidente. Sim. O lixão também. 2 minutos. É muito triste, é lamentável, né? Da mesma forma como nós já tivemos vários requerimentos, vários pedidos que foi reiterado, é uma situação, essa do lixão, recorrente, que já foi problema sobre essa mesma situação, com registro de fotografia. E, gente, enquanto todo mundo está preocupado com o trabalho preventivo, agora eu quero falar aqui em relação ao requerimento da semana passada. A campanha, o material, o recurso, tudo isso foi aprovado para um trabalho, né, de prevenção. Será que vai esperar ter epidemia para tomar providência em relação a esse trabalho de conscientização? E sem falar que, chegando no lixão, tem uma placa bem grande em relação à lei e à penalidade. É bem aquilo que vocês colocaram. Fiscalização e cobrar mesmo de quem está fazendo isso. E se é o setor público que está fazendo, gente, que vergonha, pior ainda, né? E o problema de pneus não é só lá, não. Tem outros lugares na cidade também que tem muita reclamação. Então, seria interessante que, de fato, se tomasse providências. É só, senhora presidente. Nada mais havendo. Vai pedir? Peço a palavra. Qual o assunto, vereador? É o kit do Conselho Tutelar. 2 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhoras e senhores vereadores. Boa noite ao pessoal aqui presente e quem nos ouve e vê pela internet. Kit do Conselho Tutelar. Isso aqui poderia ser kit da incompetência. Um absurdo. Há mais de 6 meses o deputado pediu ao município que cadastrasse do Ministério para poder receber automóvel, refrigerador, bebedouro, computadores. Vários municípios fizeram a inscrição e já receberam. Sertaneja, a incompetência não deixa. Se não fosse a oposição da em cima hoje, não teria feito esse cadastro e o município ia perder. É só incompetência. Sobre o funcionário que custou a conseguir fazer o cadastro, isso não é serviço dele. Serviço da secretaria, que o Conselho Tutelar está subordinado. Mas o pessoal não está nem aí, não sabe de nada.
Se não fosse a oposição hoje lá em cima, o município ia perder esse kit. Obrigado. Nada mais havendo, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Agradecemos a presença de todos e boa noite.